Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém para todo mundo? Você está feliz de estar aqui na casa do Senhor? Que bom, né? Depois de mais uma semana, nós temos esse privilégio maravilhoso de poder estar aqui para adorar e cultuar o nome do Senhor. Obrigado, você que também está em casa, que nos assiste, pela sua audiência. Separe o seu tempo aí agora. Sei que você já foi tremendamente abençoado pelos louvores, e agora nós vamos ouvir o recado que Deus tem para mim e para você nessa noite. Para tanto, eu quero que você abra a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, esse endereço aí, capítulo 2, verso 42. Amém, igreja? Podemos ler? Muito bem. Atos 2, a partir do verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam em quê, querido? Mais em quê? E mais o quê? E mais nas orações. E em toda alma, diga toda alma, havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades, fazenda, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Aleluia, glória a Deus. Quero falar com você sobre esse assunto nessa noite. Fala para mim. De novo, bem bonito. O Senhor Jesus, antes dele subir aos céus, ele pediu aos seus discípulos que permanecessem em Jerusalém, até que eles fossem revestidos do poder do alto. Atos 1:8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, e semeeis testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia, até os confins da terra. Ele estava se referindo a uma promessa que havia sido feita ao povo através do profeta Joel, lá no capítulo 2, versículo 28. Dito isto, a Bíblia diz que Jesus foi assunto aos céus, versículo 9 do capítulo 1. E aqueles 120 discípulos, eles agora cumprem a ordem de Jesus, eles retornam para Jerusalém, e eles vão para o cenáculo, e ali então eles permanecem em oração. Está aí no versículo 12 de Atos 1. Depois de 10 dias orando, os céus se fenderam, e o derramamento do Espírito Santo veio sobre a vida deles, trazendo sobre eles um grande poder, modificando totalmente a vida daqueles discípulos. Diz a palavra que de repente começou como que um vento impetuoso, um ruído, um barulho de um vento forte, e foram vistos línguas como que de fogo, repartidos sobre cada um, e eles foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Depois disso, Pedro então pega a palavra e prega um sermão. O sermão de Pedro, querido, nada mais era do que falar sobre a pessoa de Cristo, falar sobre a salvação de Cristo, sobre o senhorio de Cristo, sobre o poder de Cristo, sobre o governo de Cristo. E a palavra de Deus registra então que naquele dia converteram-se e foram batizados cerca de 3.000 pessoas.
Aleluia. E agora então a igreja que começara com 120 pessoas, agora então ela já passa de 3.000 pessoas. E essas pessoas, querido, que agora se converteram, que agora foram, que receberam o Espírito Santo de Deus, elas passam agora a viver uma vida de forma diferente. E a pergunta então para nós respondermos nesta noite é: como é que então passaram a viver, como passaram a proceder de agora em diante aqueles que haviam recebido o Espírito Santo de Deus? E à luz do texto lido então, eu quero ver com você as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém? Primeira coisa, uma igreja cheia do poder do Espírito Santo é uma igreja que tem zelo pela palavra, é uma igreja que tem zelo pela doutrina dos apóstolos. Querido, qual era a doutrina dos apóstolos? A doutrina de Cristo, a doutrina que eles haviam recebido e aprendido durante os 3 anos de aprendizado com o Senhor. Então uma igreja que é cheia do Espírito Santo é aquela igreja que tem zelo pela palavra, pela doutrina. Sabe, é triste hoje, nós vemos algumas igrejas que acham que ser cheio do Espírito Santo é esquisitice espiritual. Ou seja, mergulhar em sensacionalismo, emocionalismo histérico, coisas totalmente estranhas às Escrituras. Doutrinas essas que você não encontra embasamento na doutrina proclamada pelos apóstolos. Então é preciso deixar bem claro, querido, que uma igreja cheia do Espírito Santo é aquela que é fiel à verdade, é aquela que é profundamente comprometida com as Escrituras. Porque Deus honra a sua palavra. Deus não está aonde a sua palavra não é proclamada. O Espírito Santo não se manifesta numa igreja onde a palavra de Deus é distorcida ou sonegada. Infelizmente, querido, ao longo dos tempos a igreja se afastou um pouco dessa verdade. E mais lamentável é que aqueles que muitas vezes professam essa verdade não vivem conforme essa verdade. Se nós queremos, queridos, ser uma igreja cheia do Espírito Santo, nós precisamos voltar à centralidade da palavra, nós precisamos viver, prosperar na doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo. Aleluia! Segunda coisa, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que persevera na oração. Verso 42 diz que eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e também nas orações. Querido, é curioso, eu chego a dizer até lamentável, que as igrejas mais zelosas com relação à doutrina são as mais negligentes com relação à oração. E aquelas que são mais exigentes, ou seja, que mais disciplinadas em oração, são as que menos professam e vivem a palavra. É notório esse desequilíbrio. Meus queridos, se nós quisermos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, nós temos que nos matricular na escola da oração. Nós falhamos muito nesse aspecto, muito. Porque se olharmos para a igreja de Atos, nós vamos ver que essa igreja era uma igreja que praticava a oração. Nós acabamos de ver aí que o versículo 1, o versículo 14 do capítulo 1, diz que os 120 unânimes perseveravam em oração. No capítulo 3, versículo 1, nós vamos ver os líderes dessa igreja indo para uma reunião de oração às 3 horas da tarde. No capítulo 4, verso 31, nós vamos ver num tempo de perseguição, num tempo de opressão contra a igreja, a Bíblia diz que ela estava sempre reunida em oração.
Nós vamos ver no capítulo 6, verso 4 de Atos, em que essa igreja se reúne e diz, os apóstolos dizem, olha, nós não podemos ficar muito investido, ocupado com as causas da igreja, nós vamos nomear diáconos para cuidar disso, porque nós precisamos nos dedicar à palavra e à oração. Atos capítulo 9, verso 11, quando Jesus manda a Ananias e a Paulo para falar com ele a respeito do que ele deveria fazer, a senha que Jesus deu para Ananias diz assim, eis que ele está orando. Atos capítulo 12, verso 5, Pedro estava preso, amarrado com correntes por 4 quaternos de soldados, ou seja, 16 soldados acorrentados, e diz a palavra que a igreja fazia constante oração por ele a Deus, e de forma maravilhosa, sobrenatural, Pedro é libertado da prisão. Aleluia! Atos 13, capítulo 3, quando eles precisam enviar missionários para Antioquia, para outros lugares, a Bíblia diz que eles reuniram, oraram, e Deus diz para ele, o Espírito Santo diz, separa-me Saulo e Barnabé. Atos capítulo 16, versículo 25, Pedro, Paulo e Silas estão presos lá no cárcere de Filipos. E a Bíblia diz que perto da meia-noite eles oravam, que eles cantavam a Deus, e de repente o sobrenatural acontece, e as cadeias se rompem, e eles ficam livres. Atos 20, capítulo 36, nós vamos ver Paulo encontrando com a igreja em Éfeso, e se despedindo, porque ele estava indo para Roma, e achava que não os veria mais. Atos 28, 8, Paulo está na ilha de Malta depois de um naufrágio. Paulo então reúne a igreja para orar, e todos os enfermos daquela ilha foram todos curados. Querido, notem que a vida dessa igreja era comprometida com a oração. Hoje nós temos uma boa doutrina a respeito da oração, mas não praticamos. Oramos muito pouco. Querido, não há plenitude do Espírito Santo sem oração. Não há poder do Espírito na vida de ninguém, na vida de igreja nenhuma, sem oração. Talvez seja por isso, querido, que o diabo ataca tanto e põe tanto empecilho para que as pessoas não orem. Porque ele sabe que a oração, ela move o coração de Deus. Porque ela sabe, como citou Verônica agora há pouco, se o povo de Deus se humilhar e orar e buscar a face do Senhor, Ele vai ouvir e vai sarar a nossa terra, e Ele vai sarar e vai curar a nossa nação, e vai curar a enfermidade física e espiritual de todos. É a única coisa que você faz para mover o coração de Deus, é orar. Não são as suas boas obras, mas oração. Aleluia. Querido, nós não podemos separar o que Deus uniu, e oração e palavra está unido por Deus. Então, se nós quisermos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, querido, temos que praticar a oração. Certa vez perguntaram a Billy Graham qual a razão de ter um ministério tão profícuo, suas igrejas sempre crescendo. Ele diz, são 3 coisas: oração, oração e oração. Terceiro, uma igreja cheia do Espírito Santo é aquela igreja que tem o temor do Senhor. Verso 43 diz, e em toda a alma havia temor. Prestar atenção, querido, em toda a alma. Algumas versões dizem, em cada alma havia temor. Sabe, é notório hoje a falta de temor, a falta de reverência para com as coisas de Deus. Nós perdemos isso. Perdemos a alegria, nós perdemos o encanto pelas coisas do que é sagrado. Chega-se na igreja, querido, completamente despreparado, sem temor, sem reverência. Chega na igreja, vai tomar café, vai para o banheiro, vai não sei para onde, não é capaz de fazer uma oração a Deus.
Esses dias um irmão que está chegando para a igreja, veio de outra denominação e falou: pastor, o senhor me perdoe, mas tem uma coisa que me incomoda aqui. Eu disse: por não. Ele disse: a igreja da qual eu participava, nós tínhamos o hábito, chegava lá, todo mundo ajoelhava e passava algum tempo em oração. Ele diz: aqui eu fico até constrangido, porque o joelho dá a impressão que eu estou querendo aparecer, estou querendo ser melhor que os outros. Eu digo: meu irmão, você está certo, ajoelha e fica lá o tempo que você quiser, errados são os outros. Às vezes completamente sem noção do que veio fazer aqui. Você pergunta: você vai fazer aqui o quê? Vim no culto. Mas qual é o seu objetivo de vir ao culto? Querido, quando eu falo temor, eu não estou falando daquele medo, daquele terror, como se Deus fosse um carrasco, que se Deus fosse um xerife espiritual, com um porrete na mão, para a hora que nós falharmos ele bater. Não. Quando eu falo de temor, eu falo de reverência, eu falo da beleza, eu falo da glória, eu falo da santidade, eu falo da alegria da presença de Deus. Aleluia. Quarto, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja onde milagres acontecem. O verso 43 diz que sinais e maravilhas aconteciam naquela igreja. Querido, infelizmente hoje há aqueles que negam os milagres e aqueles que inventam milagres. Mas eu quero dizer para você, querido, que o nosso Deus não mudou. Ele continua fazendo milagres ainda hoje. E a igreja de Deus não pode perder, querido, essa expectativa, essa fé de que Deus faz milagre. Nosso Deus não aposentou, querido. Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você começar a passear não só pelo livro de Atos, mas por toda a Bíblia, você vai ver Deus operando milagres. Mortos sendo ressuscitados, paralíticos andando, surdos ouvindo, cegos enxergando, vida sendo salva, transformada. Querido, Deus continua sendo o mesmo, Ele não aposentou. Aleluia. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que vive sempre na expectativa de que milagre, de que coisa extraordinária, de que sobrenatural de Deus vai acontecer. Você crê nisso, querido? Aleluia. Quinto, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem prazer na adoração. Verso 46 diz isso: perseverava unânime todos os dias no templo. Querido, infelizmente muitos hoje desprezam o templo. Eu não preciso do templo, eu não preciso de igreja, eu sou o templo, eu sou a igreja, eu sou o santuário, eu faço o meu culto individual, eu assisto, eu cultuo a Deus de forma virtual. Querido, deixa eu falar uma coisa para você, querido. Glória a Deus pelo culto virtual, nós fazemos, dou graças a Deus porque nós temos irmãos aqui que têm trabalhado para que você possa receber em casa a melhor transmissão, investimos dinheiro nessa área, mas deixa eu falar uma coisa para você, querido, o culto online não substitui o culto presencial, não senhor. Deixa eu falar uma coisa para você, a semana passada mesmo a minha esposa fez uma consulta online, teleconsulta, como eu também já fiz, por causa dessa pandemia, alguns médicos, algumas especialidades estão adotando isso. Mas quando foi nessa semana, ela retornou outro médico presencial. Querido, a diferença é imensa. Presencial, ele vai medir a sua pressão, ele vai de alguma forma fazer, digamos assim, né, está faltando a palavra aqui, né? É uma avaliação clínica para você, e para isso ele vai tocar você, ele vai conversar com você um pouco mais. Ou seja, você acha que uma consulta médica através da teleconsulta e uma consulta presencial é a mesma coisa? Da mesma forma, querido, não é porque você agora tem o culto em casa, que você, agora não precisa mais ir para a igreja. Precisa sim, querido. A igreja de apóstolos
perseveravam na doutrina dos apóstolos, e por isso diz o texto que diariamente eles buscavam uma forma deles estarem reunidos coletivamente para juntos adorar e bendizer o nome do Senhor. Querido, Deus se agrada do nosso culto, tanto faz, evidentemente que Deus não vai desprezar o seu culto lá em casa, mas com certeza Deus se alegra de ver a sua igreja reunida para juntos, um com o outro, no mesmo propósito, adorá-lo. Aleluia. Uma igreja cheia do Espírito Santo, então, é uma igreja, querido, que tem prazer em adorar a Deus junto. Tem prazer em estar na casa de Deus. Não é sem propósito, sem motivo que o salmista dizia lá no passado já: Senhor, uma coisa eu pedi e buscarei, é que eu possa viver na tua casa todos os dias. Lamentavelmente, querido, há tantas desculpas para não estar na casa de Deus. É tanta dificuldade para estar na casa de Deus. Principalmente no meio da semana. Infelizmente. É dor disso, dor daquilo. É cansado, é chuva, é frio, é calor, não pode nem agora desculpar, né? É o jogo na televisão, é o capítulo da novela, porque hoje não dá para perder. É com tristeza que eu digo, querido, eu nunca tive a alegria e o privilégio de ver essa igreja do jeito que está aqui numa quinta-feira, a não ser que seja programação especial. Se queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, nós temos que ter prazer de estar na casa de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, quando estamos na casa de Deus, está demonstrando: olha, eu tenho essa alegria, esse prazer de estar aqui na casa do Senhor. Sexto, uma igreja cheia do Espírito Santo é a igreja que tem prazer em louvar a Deus. Verso 47 diz: louvando a Deus e caindo na graça do povo. Você quer ver se uma igreja é realmente cheia do Espírito Santo? Preste atenção como ela canta, como ela adora. Agora, infelizmente, você vai ficar surpreso ao prestar atenção, porque você vai olhar para alguns, querido, que no semblante deles há uma tristeza, um abatimento no coração. Você não vê aquela alegria, aquele entusiasmo estampado no rosto delas. Parece que louvar a Deus é uma coisa densa, pesada. Uma igreja cheia do Espírito Santo, querido, ela canta com a alma, ela canta com entusiasmo, ela canta com alegria, é um prazer em abrir a boca e adorar e louvar o nome do Senhor. O pastor Hernandes, eu já contei aqui que ele esteve certa vez na Coreia, e ficou admirado com a responsabilidade, a dedicação daquele povo. E nessa mesma palestra que ele nos falou, ele disse que visitou várias igrejas, mas uma das igrejas que ele visitou na Coreia, chegou lá, era um culto cantado. E por ser um culto cantado, não tinha intérprete. E ele então, e mais 82 pastores, que era uma caravana brasileira, e a igreja louvava o ministro de adoração, ele se dedicava, e naquele culto cantado, mesmo sem entender uma palavra sequer, todos eles vieram às lágrimas. Passado um tempo, aquele ministro de adoração veio ao Brasil para um congresso, e no momento em que ele vai falar à igreja, ele dá um testemunho, e ele diz o seguinte: olha, eu nunca dirijo um culto de adoração, nunca dirijo um louvor, sem antes passar pelo menos 10 horas em oração, me preparando para tal. Uau! Infelizmente hoje, pastores, ministros de adoração, professores, instrumentistas,
às vezes sobem ao altar, sem dirigir uma palavra de oração sequer ao Todo-Poderoso. Quantas vezes nós cantamos, querido, mas o coração está tão longe. Está cantando e está pensando na pizza quando terminar o culto. Está cantando e está pensando aonde vai depois do culto. Uma igreja cheia do Espírito Santo, querido, é uma igreja que adora o Senhor com entusiasmo, com alegria, que louva com a alma, com o coração. Sétimo, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem alegria. O verso 46 diz que eles comiam juntos com alegria. Querido, o que é lindo nessa igreja é que a alegria deles era permanente. Era na hora da comunhão, no partir do pão, na hora do culto e também na tribulação, nas perseguições. Você lê o livro de Atos e vão ver que quando eles eram perseguidos, muitas vezes os apóstolos eram açoitados, apedrejados, presos, decapitados, maltratados, e mesmo assim a Bíblia diz que eles se sentiam alegres por sofrer e padecer pelo nome do Senhor. Hoje qualquer coisinha bate uma tristeza, não vem mais para a igreja. Querido, mesmo em meio às tribulações, a dificuldade, a pandemia que nós temos vivido, querido, uma igreja alegre, ela passa uma profunda, uma grande mensagem para o mundo, porque as pessoas vão olhar e vão dizer, mas esse irmão, essa pessoa está sofrendo, passou por isso, perdeu um parente, perdeu não sei o quê, passou por isso assim, e eu não olho nessa pessoa, está sempre alegre. Por quê, querido? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Oitavo, uma igreja cheia do Espírito Santo valoriza a comunhão. Verso 42 diz que eles tinham comunhão no partir do pão. Verso 44, todos os dias estavam juntos e tinham tudo em comum. Verso 46, e perseveravam juntos todos os dias no templo. Quantos membros eram já aqui? 5.000. Quantos diz que estavam juntos? Uma meia dúzia? Todos. Todos. Todos perseveravam, ou seja, tinham prazer, tinham alegria de estar junto. E hoje ainda ouve-se alguém dizer, eu não preciso de igreja. Você quer ver uma igreja cheia do Espírito Santo, querido? É uma igreja que tem comunhão. E isso agrada tanto o coração de Deus, que o salmista diz lá no Salmo 133, que Deus fica tão alegre, tão feliz, que Ele derrama a bênção e a vida para sempre na vida dessa igreja. Quando a igreja está cheia da comunhão, querido, o Senhor derrama a bênção, o Senhor derrama a vida. 9, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja generosa. Verso 45 diz lá, vendiam as suas propriedades, fazenda, e repartiam com todos segundo cada um havia de necessidade. Sabe, é um versículo na Bíblia que sempre me incomodou muito, o Provérbio 22:2 diz que Deus fez o rico e fez o pobre. Isso me deixava intrigado, até que o Espírito Santo falou comigo, que Deus fez o rico para que ele possa distribuir com o pobre, e fez o pobre para que ao receber do rico alguma contribuição, ele dá graça a Deus pelo rico, e com isso glorifica o nome do Senhor. Isso não significa, querido, ajudar alguém que faz corpo mole. Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses 3:10, que quem não trabalha também não coma. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo, ela ajuda aos necessitados, ela assiste uns aos outros. Uma igreja cheia do Espírito Santo, seus membros e sua família não passam necessidade.
Um crente de verdade, querido, ele converte o coração e converte o bolso também. Não há conversão de coração sem conversão do bolso. Foi Jesus que disse que onde tiver o seu tesouro, aí estará o teu coração. 10º, eu já estou caminhando para o final. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que dá testemunho. Verso 47 diz que essa igreja, ela caía na graça de todo o povo. Aleluia. Essa igreja era uma igreja comprometida com a verdade, conforme nós falamos, querido, mas ela não era legalista. O que eu quero dizer com isso? Ela não impunha junto aos seus membros, as pessoas, ela não impunha regras e mais regras, preceitos para que possa oprimir e trazer dificuldade para as pessoas servir a Deus. Sabe por quê, querido? Porque a verdade liberta, não oprime. O pastor Estevam bateu muito nessa tecla aqui a respeito do estudo de Gálatas. A verdade liberta, você não tem mais que ficar debaixo de regrinhas, de preceitos, doutrinas de homem, porque a verdade liberta, ela não oprime, ela não traz dificuldade para que a pessoa possa servir a Deus. Não. Ela é uma igreja, a igreja de Atos era uma igreja santa, mas ela não é uma igreja farisaica. O que é o farisaísmo, querido? Fariseu é aquela pessoa que ela vê espiritualidade nela, mas ela está vigiando, tentando descobrir alguma coisa errada na vida dos outros. Eu vigio a minha espiritualidade, a espiritualidade do outro, mas não cuido da minha. Eu fico investigando a vida do outro para ver se encontra um cisco no olho dele, mas não olha que tem uma trave no meu. Eu sou rigoroso com os demais, mas sou complacente comigo mesmo. Eu denuncio o erro dos outros, mas não corrijo os meus. Isso é farisaísmo? Isso é fariseu? Isso é puritano? Querido, se tem coisa que eu mais detesto, que eu fico nervoso, é de ver crente puritano e fariseu. Se é que posso chamar de crente um cara com essas características. Porque a igreja não evangeliza, mas ele nunca ganhou uma alma para Deus, não fala do evangelho para ninguém. Porque essa igreja não ora, não comparece ao culto de oração. Porque essa igreja não faz isso, aquilo, e você faz? A igreja é isso, a igreja é aquilo, mas ele não faz. Dá vontade de falar, meu irmão, você tem razão, essa igreja não é digna de você. Você é muito crente para essa igreja, vá em paz. Essa igreja não era farisaica. Por isso ela caía na graça do povo. Porque o povo via que o que ela pregava, ela vivia. Coisa terrível, triste. Aos meus olhos, aos olhos do mundo e principalmente aos olhos de Deus, é um crente não viver aquilo que ele professa. É como a gente sempre diz, Billy Graham, não lembro agora quem foi que falou, esse dia você citou aqui, prega o evangelho, se precisar você fala. Ou seja, Paulo diz que nós somos uma carta escrita e lida por todos os homens. Ei, meu irmão, você está sendo lido em cada esquina, dentro do ônibus, do colégio, você está sendo escrito na sua vizinhança, na sua rua. E o que eles estão lendo? Qual é a imagem que aparece na tela da sua vida? E finalmente, uma igreja cheia do Espírito Santo é aquela igreja que cresce diariamente. Verso 47. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Quem que acrescentava? Quem? O Senhor. Isso significa, querido, que o crescimento numérico da igreja não depende da igreja, não é fabricado por ela. É Deus que acrescenta. Mas eu diria que é resultado também da vida, do estilo de vida vivido pelos seus membros. Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus.
enquanto a igreja zelava pela doutrina, enquanto a igreja perseverava na oração, enquanto a igreja tinha o temor do Senhor, enquanto a igreja tinha prazer na adoração, enquanto a igreja tinha prazer em louvar o Senhor, valorizava a comunhão, a Bíblia diz que Deus ia acrescentando os salvos àquela igreja. Uma pergunta errada que nós sempre fazemos, querido: o que é que eu posso fazer para a igreja crescer? Não, a pergunta é: o que é que está impedindo a igreja de crescer? Porque se a igreja não está crescendo, estamos falhando em algum desse ponto. Quando eu falo igreja, eu falo para mim e para você, porque a igreja somos nós. Presta atenção na estatística dessa igreja de Atos. Diz aí no capítulo 1, verso 15, que eles eram 120. Atos 2,41 diz que ele passa para mais de 3.000. Atos 4,4 diz que ela já passa de 5.000. A partir daí Lucas já não usa mais número. Lucas já fala, Atos 5,14, Lucas diz que era uma multidão. Atos 6,14 diz que o número de discípulos se multiplicava. Atos 9,31 diz que a igreja agora se espalha por toda a Judéia, Samaria, a Galileia e todas as regiões. Atos 16, verso 5 diz que as igrejas agora já espalharam por todo o mundo daquela época. Querido, com toda a sinceridade do meu coração, eu dou graças a Deus porque essa igreja tem crescido, ainda que lentamente, mas estamos crescendo muito pouco. E aí eu pergunto: se a igreja sou eu, se a igreja é você, o que é que está impedindo a igreja de crescer? Será que nós estamos sendo zelosos com a doutrina? Estamos sendo praticantes da oração? Temos o temor do Senhor? Louvamos a Deus, adoramos ao Senhor, damos bom testemunho, vivemos em comunhão, valorizamos a comunhão? Eu gostaria que nós pensássemos nisso. Será que nós vamos conformar com uma vida insossa, com uma vida morna? Ou queremos ser mais cheios do Espírito Santo? Se você quer ser cheio do Espírito Santo, querido, se você quer ver essa igreja cheia do Espírito Santo, se você deseja isso de todo o seu coração, eu quero orar por você. Vou pedir que você fique de pé onde você estiver. Se você realmente deseja isso, se você sentir que o Espírito Santo de Deus falou com você em algum tópico dessa mensagem, como falou comigo, que você se coloque em pé onde você estiver e vamos adorar o Senhor. Deus abençoe. Vá em paz, tenha uma semana abençoada, tá bom? Dá um soquinho em cada um aí, tá? Devagarzinho, sem machucar.